37. Ajuda aí o seu irmão a encontrar, caso ele esteja com alguma dificuldade. Graças a Deus. Podemos ler? Os que já encontraram, digam amém. Amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porém em vós o espírito e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então eu profetizei como se me deu ordem, e ouvi ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um rebuliço, os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram os nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E eis que dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos ao espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Toda a igreja diga amém. Amém. Vamos falar com Deus, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fala conosco nesta manhã de domingo, nos dê uma interpretação desta palavra, Senhor, nos dê uma direção nessa manhã, revela Tua vontade às nossas vidas, nos ensina, Senhor, nos inspira, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor com alegria? Graças a Deus. Vamos lá. Quando a gente fala de um profeta, quando a gente fala de um texto de um profeta, eu tenho ensinado isso nas nossas aulas aqui. Quando você fala de um profeta, é preciso você perguntar: quem foi o profeta? Que profeta que é esse? Perguntar: quando que ele falou isso? Qual foi o período desse profeta? Perguntar: para quem que esse profeta falou? A palavra de Deus veio para ele falar para quem? Quando você faz essas perguntas para o texto, você já consegue ter algumas informações importantes para você compreender do que se trata o texto. Bom, essa palavra aqui é um profeta chamado Ezequiel. Esse profeta Ezequiel, ele teve uma missão muito difícil. A missão de Ezequiel foi profetizar para um povo detonado, destruído. Ele não foi chamado para falar com elite, não foi chamado para falar com poderosos, com ricos. Ele foi chamado para falar com um povo sofredor, com um povo perdido, com um povo detonado. Israel, aqui nesta época, Israel estava passando uma fase terrível, terrível. Tinha vindo um povo estrangeiro, e esse povo estrangeiro, eles tinham chegado em Israel, eles tinham pego ali de Israel toda a elite, os ricos de Israel,
a classe A de Israel, classe A e a classe B de Israel, a elite, né? E o povo da classe média alta. Eles pegaram esse povo e eles levaram este povo para o cativeiro da Babilônia. Eles pegaram este povo e eles levaram este povo como escravos, como prisioneiros. E eles tinham destruído a cidade, o templo de Jerusalém eles tinham destruído, eles tinham queimado a cidade, eles tinham arrebentado com tudo. Então lá em Israel ficaram só os pobres, o pessoal da classe média baixa, né? O povão ficou lá na Brasilândia, o povo da Brasilândia ficou lá, nós da Brasilândia. A elite tinha sido levada, classe A, classe B. E onde que Ezequiel estava, pastor? Estava lá com os pobres em Jerusalém? Não. Ele estava lá no cativeiro. Porque Ezequiel, ele era da parte rica de Jerusalém, de Israel. Ele era poderoso. Ele era um profeta. E ele era descendente de sacerdote. Então ele era da classe alta. Então quando esse povo veio e levou eles para o cativeiro, Ezequiel estava no mesmo bonde. Foi levado junto. E quando ele chega naquele lugar, ele está ali misturado com a massa dos prisioneiros. Ele está ali misturado com aqueles que tinham perdido tudo. Não sei se você conhece alguém que já perdeu, que já teve e perdeu. Eu conheço pessoas que elas são frustradas na vida. Que elas tinham um determinado nível, um patamar financeiro, ganhavam um determinado salário, tinham um determinado carro, tinham um determinado status e perdeu. E o que acontece quando essa pessoa perde? Quando ela toma uma rasteira da vida, o que acontece? Ela se torna uma pessoa frustrada. São poucos que conseguem levar a vida, né, irmãos? Geralmente quando a pessoa toma um tombo desse da vida, ela fica só se lamentando. Ela perdeu o que ela tinha. E nós estamos numa sociedade em que as pessoas, ela vale muito por aquilo que ela tem. Ela é respeitada por aquilo que ela tem. Tem lugares que você entra, se você não estiver bem vestido, você não é visto. Por que as redes sociais elas fazem um sucesso tremendo? Porque ali as pessoas mostram uma coisa que nem, às vezes nem é. Às vezes faz uma postagem, às vezes coloca uma foto, às vezes coloca algo ali que nem é a realidade dela. Mas ela quer demonstrar uma coisa. Ela pode escrever que está feliz e ela está triste. Agora esse povo tinha perdido tudo. E Ezequiel fazia parte desse povo. Quem está entendendo, diga amém. Ezequiel estava nesse meio. Então a palavra que Deus estava falando para Ezequiel, para ele falar para o povo, essa palavra, a primeira pessoa a ser atingida por ela era ele mesmo. Se existia alguém que precisava ouvir aquela palavra, era ele mesmo. E é por isso que Deus levanta Ezequiel para falar com esse povo. E antes de Ezequiel falar para o povo que Deus queria que ele falasse, ele precisava daquela palavra. E qual foi a palavra que Deus deu para ele falar para o povo? Que eles não estavam esquecidos por Deus naquela situação. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Você não está esquecido por Deus. Amém. E como é bom ouvir isso. Como é importante ouvir isso. Como é importante ouvir de Deus. Você não está esquecido. Como é importante você ouvir de Deus. Eu não esqueci da tua causa. Como é importante ouvir de Deus. Eu não me esqueci do que você me orou. Eu
está acontecendo na tua vida. Você pode aplaudir o Senhor com alegria. Glória a Deus. Dá glória a Deus aqui, querido. Não esqueci de você não. Não esqueci da tua causa não. Então Deus chega para Ezequiel e Ezequiel, você vai falar com o povo. Você vai contar para eles a visão que eu te dei. O povo rico tinha perdido tudo, estava angustiado, depressivo. O povo que estava ali chorando. Um povo que estava se sentindo esquecido por Deus. Um povo que estava se sentindo abandonado por Deus. Por mais que eles entendessem as razões deles estarem ali, é igual você chegar para aquela pessoa que perdeu porque ela vacilou. Ela tem consciência porque ela perdeu, mas ela não aceita, porque ninguém quer perder, ninguém gosta de perder. Daí Deus fala com ele, e Deus fala através de uma visão, porque Deus fala através de visões. Quem crê, diga amém. Como é importante você ser sensível a Deus. Visão, aquilo que Deus fala aqui, ó, aquilo que Deus fala aqui dentro. Já aconteceu com você de Deus colocar algo no teu coração? Deus fala, vou te colocar em tal lugar, vou fazer tal coisa na tua vida. O que já aconteceu? Diga amém. Vou te trazer aqui, ó, vou fazer isso na tua vida. Como é importante você ter essa sensibilidade. Deus falou com Ezequiel através de uma visão. Ezequiel estava num dia comum, e Deus abre a visão de Ezequiel. Deus abre os olhos de Ezequiel para que ele pudesse ter uma visão. Ezequiel é levado por Deus nessa visão. Ele sai de onde ele estava. Parece que o espírito dele sai do corpo e vai até um outro lugar. E quando ele chega nesse outro lugar, algumas pessoas pensam que era um cemitério. Não era cemitério. Isso aqui não é um cemitério. Cemitério não fica um corpo em cima do... Apesar que cachoeirinha aqui... Não posso usar como regra, né? Mas aqui não era um cemitério, não eram covas. Deus não falou, vou te levar no cemitério. Não eram covas ali, tudo ali empilhadinho, não. Era uma bagunça o lugar onde ele estava. Era um campo de batalha. Deus pega Ezequiel e leva ele para um campo de batalha. E quando ele chega no campo de batalha, existiam vários corpos no chão, vários corpos jogados no chão, e aqueles corpos, eles já estavam mais do que em processo de decomposição, só estavam em ossos, e os ossos já eram ossos sequíssimos, eram ossos que você pegava na mão e você apertava, esfarelava. Ezequiel olhou aquela visão, viu aqueles ossos, um crânio, uma perna ali, um músculo, um osso de uma perna ali, um osso do braço ali jogado no outro canto, uma outra carcaça ali. Ele olhou para aqueles ossos. Ezequiel fala, Deus, o que é isso aqui? E Deus fala, Ezequiel, esses ossos aqui que você está vendo, aleluia, é o povo de Israel. Quando eles perderam a batalha. Quem entendeu, diga amém. Quando eles foram derrotados. Não teve uma guerra, não teve uma batalha. O povo da Babilônia não veio, tomou tudo, matou. Aqui, ó, são esses ossos. Hoje Israel está com esses ossos. Vocês que estão no cativeiro, vocês são esses ossos secos. Por que um osso seco? Sem esperança nenhuma. Quem entendeu, diga amém. Sem perspectiva. Existem pessoas que elas vivem a vida sem esperança.
Existem pessoas que vivem a vida sem sonhar. Existem pessoas que vivem a vida sem projeto, vivem a vida por viver. O Israel que estava lá no cativeiro era um Israel desanimado. O Israel que estava no cativeiro era um Israel que ficava lembrando: eu já tive um carro, eu já tive uma casa, eu já tive um casamento, eu já tive isso, já tive aquilo, e eu perdi. O Israel que estava no cativeiro era o Israel que dizia: eu um tempo atrás eu estava nos melhores restaurantes e hoje eu não estou em lugar nenhum. O Israel que estava no cativeiro era o Israel que dizia: eu tinha um salário bom, agora eu não ganho mais nada, estou desempregado. Era um povo sem esperança. E Deus fez Ezequiel andar no meio daqueles ossos, e conforme ele foi andando e foi tendo aquela visão, Deus falou novamente com ele: Ezequiel, você crê que eu posso renovar esses ossos? Você crê que eu posso restaurar esses ossos? Você crê que eu posso trazer vida para esses ossos? A pergunta que Deus fez era uma pergunta impossível, porque não tem como do osso tornar a ter vida. Mas quando Deus quer fazer, quando Deus quer agir, quando Deus quer operar, não existe causa impossível aos olhos de Deus. Por isso nessa manhã, pode ser que você entrou aqui chateado porque perdeu, porque não tem algo, que algo saiu das tuas mãos. Haverá restauração na tua vida, em nome de Jesus. Aplaude e glorifique a Deus nessa manhã de hoje. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí mais tarde? Daí Deus fala: você crê? Creio. Na verdade, Ezequiel fala assim: o Senhor sabe. Ezequiel era um tipo de profeta inteligente. Ele não falou: Deus, não dá. Ele não falou: Deus, vai dar. Ele fala: Deus, o Senhor sabe. Porque na verdade ele sabia que Deus pode fazer tudo. Fala para quem está perto de você: Deus pode fazer tudo. Deus pode curar aquela pessoa, pastor? Pode. Amém. Glória a Deus. Deus pode curar uma pessoa? Pode. Deus pode restaurar uma pessoa? Pode. Deus pode abrir uma porta? Pode. Porque Ele é Deus. Quem é Deus? Diga amém. Ele é Deus. E conforme Ezequiel foi andando, Deus foi falando no coração dele. Glória a Deus, aleluia. E o que Deus queria fazer Ezequiel entender é que aqueles derrotados, aqueles ossos que estavam ali, aqueles homens derrotados, Deus estava disposto a trazer um recomeço. Quem entendeu? Diga amém. Porque eles só estavam naquela condição porque eles se afastaram de Deus. Afastar de Deus causa derrota. Glória a Deus. Então eles estavam ali porque eles estavam afastados de Deus. E Deus agora estava se aproximando do povo de Israel. Aquele povo do cativeiro, Deus estava se aproximando deles para trazer recomeço para a vida deles. Por isso, se hoje você está orando, pedindo para Deus trazer recomeços para a sua vida, se você está orando para Deus restaurar alguma área da tua vida, primeira coisa, busque a presença de Deus, e a restauração, ela virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso. Glória a Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Então eu quero que você entenda algo aqui nessa manhã. Quero que você entenda algo para você sair daqui hoje com essa palavra em teu coração. Aqueles ossos estavam sequíssimos, sem vida, mas aquele estado que aparentemente é um estado degenerativo. Sabe o que é um estado degenerativo? Um osso